Olá, você já ouviu falar em Gil Vicente? Sabe em que período da literatura ele é estudado? Quais as obras expoentes desse autor? Você já leu alguma delas? E quais são as características marcantes de sua produção literária? Qual a contribuição que ele deixou e que está presente em muitas obras literárias de autores dos dias atuais? É sobre estes questionamentos que tentaremos responder agora. Não podemos falar de Gil Vicente sem falar da literatura humanista. Todos nós sabemos que o humanismo é a segunda época medieval em que se caracteriza pelo homem em busca da liberdade. É o momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Nessa época, o ser humano começa a se libertar do poder centralizador da Igreja e passa a desenvolver uma outra mentalidade, ou seja, o homem deixa de ser teocêntrico e passa a ser antropocêntrico. Em se tratando do contexto dessa época, em se tratando do contexto literário dessa época, podemos dizer que Gil Vicente é o autor mais expoente, com uma biografia das mais controvertidas. Poucos fatos são tidos como certos na vida de Gil Vicente. Nascido por volta de 1465 e falecido em 1532, sabemos que ele casou 2 vezes, teve pelo menos 4 filhos. Gil Vicente era organizador de festas da corte, o que hoje nós chamamos de promotor. Ele aproveitou dessa função para, em 1502, encenar sua primeira peça, o Monólogo do Vaqueiro, conhecida também como Auto da Visitação. Durante 34 anos, Gil Vicente fez representar milhares de peças teatrais. Em 1562, seu filho Luiz Vicente publicou a reunião de todas as suas obras. Gil Vicente era um autor crítico, satírico. O seu teatro expressa uma visão extremamente crítica da sociedade da época. Ele censurava a hipocrisia dos religiosos, que não faziam o que pregavam e não honravam o catolicismo. Ele denunciava também os exploradores do povo, sejam eles juízes ou sapateiros. Apontava a imoralidade das alcoviteiras e satirizava os velhos sensuais que corriam atrás das jovens. Ridicularizava os supersticiosos e os charlatões. Seu teatro é claramente de fundo moralista, que critica a corrupção da sociedade e vê na restauração da pureza da religião o único caminho da salvação, ou seja, expressa uma visão teocêntrica. Na verdade, Gil Vicente estava vivendo numa época de crise de valores medievais. Daí, ele utiliza esse momento como material para sua produção literária. Bom, Gil Vicente escreveu dezenas de peças, dentre as quais se destacam A Fasta de Inês Pereira,
o velho da horta, o alto da alma, o alto da barca do inferno. Na verdade, o alto da barca do inferno, alegoricamente falando, é o julgamento da sociedade portuguesa. É interessante aqui saber o que é o alto. O alto é uma breve peça teatral de conteúdo religioso ou profano, geralmente escrita em versos, que se originou na Idade Média. A característica marcante do alto é o conteúdo simbólico, ou seja, os autores representam não seres humanos, mas entidades de caráter religioso ou moral. Por exemplo, o pecado, a hipocrisia, a bondade, a virtude, a vaidade. Bom, um recurso muito explorado por Gil Vicente é o uso de alegorias, ou seja, de representações por meio de personagem ou objetos de ideias abstratas, geralmente relacionadas aos vícios e virtudes humanas. Por exemplo, no alto da barca do inferno, o agiota traz consigo uma sacola de moedas que representa, alegoricamente, a sua ganância. Bom, para finalizar a nossa conversa, podemos dizer que Gil Vicente não é apenas o fundador do teatro português. Suas peças fundaram uma tradição que deu outros frutos em Portugal e aqui no Brasil. Aqui no nosso país, o padre Anchieta, por exemplo, escreveu autos voltados à catequese dos índios no século XVI. Já no século XX, Morte e Vida Severina, de João Cabral do Melo Neto, o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, por exemplo, apresentam vários pontos em comum com os autos vicentinos. Bom, portanto, Gil Vicente continua vivo através de suas obras, que são referências para a literatura dos dias atuais.